Olá, aluno, tudo bem? Vamos retomar o assunto que nós estávamos vendo na aula anterior, que era níveis tróficos. Só que hoje eu gostaria de focar em fluxo de energia, certo? Para vocês entenderem melhor, é preciso que vocês recordem do que foi estudado anteriormente. Vocês lembram que eu comentei que os nutrientes e a energia dos alimentos eles são transferidos passo a passo entre os organismos dos diferentes níveis tróficos? Pois bem, para a gente recordar isso rapidinho, eu gostaria de vamos voltar não para frente, vamos voltar aqui na aula anterior, no slide onde a gente apresentava uma teia alimentar. Mas eu não quero que vocês observem a teia inteira. Observe só essa cadeia aqui, ó. Essa cadeia alimentar é composta por esses 4 organismos aqui. Um produtor, um consumidor primário, ou consumidor secundário e o consumidor terciário. Então, observe esta cadeia alimentar para a gente exemplificar como é esse fluxo de energia. Pois bem, essa ave aqui, né, que alimenta-se de uma cobra, quando ela alimenta-se da cobra, ela está se alimentando de um organismo que também precisou se alimentar. Então, ela se alimentou de uma cobra que alimentou-se de um rato, que por sua vez alimentou-se com um produtor, certo? Entretanto, esse produtor aqui também precisa de energia. Então, esse produtor aqui, ele teve que utilizar a energia do sol para, por meio da fotossíntese, produzir a glicose que necessita, certo? Então, percebam que existe aqui um fluxo de energia entre esses organismos, certo? Que é o que faz com que exista, né, a cadeia alimentar e as teias alimentares. Então, assim, a energia ela é essencial na natureza, principalmente a energia que ela é oriunda dessas conexões aqui, dessas interações entre os níveis tróficos. Só que percebam o mais importante, aonde é que esse fluxo de energia ele iniciou-se? Ele iniciou lá no Sol, certo? O Sol ele é muito importante de forma direta ou indiretamente para todos os organismos, né? Ele é responsável principalmente pela totalidade da vida existente na Terra, como vocês provavelmente já estudaram em outras disciplinas. Além da energia para fotossíntese, né? O Sol propicia um ambiente muito importante para a vida. Ele, além, né, de auxiliar na fotossíntese, os raios solares eles acabam aquecendo o solo e a água que está contida nesse solo, como por exemplo os oceanos, né, os rios, lagos, esses corpos d'água, certo? Fazendo com que essa água evapore e posteriormente vire o quê? Chuva, que é tão importante quanto ele para a vida, certo? Então, vocês percebam aqui, neste fluxo que eu coloquei aqui, que ele inicia-se aonde? Com a luz solar, certo? O que é importante também lembrar, né, que de toda a energia solar que chega no planeta, apenas 2% dessa energia são captadas pelos produtores, né, pelos organismos fotossintetizantes. E esses organismos utilizam essa energia para produzir o quê? Substâncias, né, orgânicas. Isso a gente também já viu um pouquinho anteriormente, lembram? Como que eles produzem essas substâncias orgânicas? Por meio da fotossíntese, certo? Então, esse processo de fotossíntese, né, a substância orgânica produzida, ela fica armazenada sob a forma de energia potencial química, certo? E parte dessas substâncias orgânicas produzidas, né, ela é utilizada por esses seres vivos, né, para a realização de respiração, né, e a outra parte que está armazenada, aí sim, essa outra parte é a que vai ser
consumida pelo próximo nível, certo? Então, quando um consumidor primário alimenta-se de um fotossintetizante, a energia potencial química que está armazenada nesse produtor, né, nos compostos orgânicos, ela é transferida para ele. Então, os consumidores, né, utilizam então, a matéria orgânica ingerida para a produção de energia, certo? Que por sua vez é utilizada em processos como funções que eles realizam para a sua própria sobrevivência, né? A parte que resta dessa energia, ela é perdida sob a forma de fezes e urina. Então, em geral, né, a gente observa que existe alguma divergência entre autores, mas na maioria, apenas 5 a 20% da energia passada para o próximo nível, né, que dá a eficiência ecológica dessa transferência, desse fluxo de energia, né? Então, estima-se que é apenas esse percentual, né, de 5 a 20% da energia adquirida por um organismo que pode ser repassada para o próximo nível. Mas vocês vão ver isso melhor no próximo slide, certo? Então, vamos lá. Percebam aqui duas coisas. A primeira, a gente tem aqui uma cadeia alimentar com um produtor em verdinho aqui, né, o capim. Aí o inseto, o sapo, cobra, gavião. Aqui nós temos setinhas vermelhas que indicam, né, presa, predador. Presa, predador. Percebam que ela está indo em apenas uma direção, que é a direção do fluxo de energia. Logo, podemos dizer que o fluxo de energia é unidirecional, apenas uma direção. Outra coisa, observe esta seta aqui, que inicia bem grande e gradativamente vai diminuindo. É isso que acontece com a energia em função daquilo que eu falei anteriormente, que apenas de 5 a 20% é repassada para o próximo nível. Ou seja, esse fluxo de energia vai diminuindo entre os níveis tróficos. E é em função dessa característica que os níveis tróficos não são muitos. São de 4 a 5 níveis tróficos. É em função dessa perda de energia, porque quanto mais se perde energia, menos se sustenta o próximo nível, certo? Então, observe esta imagem aqui do Educa Brasil que eu achei fantástica. Vamos olhar aqui para o produtor, né? Esse produtor aqui, de toda a energia solar, absorveu 2%. O 2% da energia, né, da energia solar que ele utilizou, estão aqui, ó, nesse retângulo verde. Então, total assimilado pelos vegetais. Percebam aqui que desse total aqui, apenas apenas esse total aqui, em amarelo, certo? É disponível para os herbívoros. Por que apenas esse? Porque uma parte da energia assimilada foi utilizada pelo próprio vegetal. Aonde? Nas perdas com respiração, certo? Então, assim, o que o próximo nível irá consumir é isso aqui. Já neste nível aqui, o consumidor primário, do total assimilado por esse herbívoro, porque ele se alimentou de um produtor, por isso ele é herbívoro, lembram-se? Desse total, olha o percentual que é perdido em fezes, gente. E mais um pouquinho ele também perde com respiração. Logo, de tudo isso aqui que ele assimilou, olha só o que ele vai poder passar para o próximo nível. É isto aqui que está disponível para o carnívoro. Então, desse total em amarelo, apenas este retângulo, que é quase um quadrado, em rosa claro, é o que vai servir para este animalzinho aqui, que é o carnívoro.
Então vamos analisar o carnívoro. Desse total aqui, que é disponibilizado para ele tem a sua perda com fezes e sua perda com respiração. Logo, o próximo nível vai utilizar apenas o que está aqui em azul claro. Então vocês percebem que o fluxo de energia vai diminuindo, né? Então, o total assimilado pelo carnívoro é isto aqui. Mas, para o próximo nível, já vai ser isso aqui. E é por isso que eu coloquei daquela forma anteriormente, que esse fluxo aqui vai diminuindo entre os níveis. E é por isso, então, que não se podem existir muitos níveis, porque isso não se sustenta, certo? Bom, então eu fiz aqui um resuminho, né, de considerações importantes acerca do fluxo de energia. Então vamos lá. A energia perdida em cada nível trófico é de aproximadamente 90% da energia recebida. Percebam, é um volume muito grande. Em termos de produtividade, quanto menos energia o ecossistema perder, mais será a sua eficiência. Isso é lógico, certo? Só que as perdas são inevitáveis, certo? De 15 a 70% da energia luminosa assimilada para a fotossíntese é utilizada para manutenção. Então, as plantas, elas acabam que toda aquela energia que elas assimilam, boa parte dela pode ser utilizada para sua própria manutenção. Herbívoros e carnívoros são mais ativos, ou seja, eles apresentam mais gastos energéticos, certamente, o que faz com que os próximos níveis tenham pouca energia para receber, certo? Então vamos lá. Parte da energia é transferida entre os níveis tróficos, de 5 a 20%, como eu falei anteriormente. Muitos componentes do alimento não são digeríveis, e isso também é importante, porque também é uma perda. E como que é essa perda? Pela forma de excreção, certo? Fezes e urina. Então, atender às necessidades metabólicas é essencial para o organismo. Então, percentual em excreção e um percentual em necessidades metabólicas. E é por isso, né, que pouca energia é passada para o próximo nível, certo? Agora eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre as pirâmides ecológicas. Bom, vocês certamente já ouviram falar sobre o número de indivíduos, pirâmides que indicam volumes ou percentuais monetários. E em ecologia, as pirâmides ecológicas elas têm praticamente a mesma função. Elas são uma forma gráfica, uma forma de desenho para mostrar como é que estão os níveis tróficos, né, em relação, ou seja, de número, ou de massa, ou de energia, certo? Então, assim, a pirâmide ecológica ela é uma representação gráfica das interações tróficas, aquelas interações que eu mostrei para vocês anteriormente, né, de alimentação, de energia, de número de indivíduos, né, entre as espécies de uma comunidade. Então, elas podem representar o fluxo de matéria e energia, certo? Então, eu vou mostrar para vocês como que elas são para ficar mais claro. Bom, aqui a gente tem um exemplo de um tipo de pirâmide ecológica, que é a chamada pirâmide de número. Então, ela representa a quantidade de indivíduos em cada nível trófico. Então, ela tem esse jeitão aqui do exemplo número 1. Percebam, é uma pirâmide, certo? Onde tem os produtores, os consumidores primários, consumidores secundários e consumidores terciários. Percebam que a base dela é a maior parte. Lógico, se eu estou falando de uma pirâmide de número, significa que eu tenho um número maior de produtores que consumidores primários. Dessa forma, eu também tenho um número maior de consumidores primários que consumidores secundários. E então,
da mesma forma, eu tenho um número maior de consumidores secundários que consumidores terciários. Percebam, o número de indivíduos vai caindo até chegar ao topo desta pirâmide. Mas eu tenho outro exemplo aqui do lado. Porque as pirâmides de número, elas não têm sempre esse jeitão. Elas podem ser invertidas. Tal como esse exemplo aqui, de produtores, consumidores primários e secundários. Percebam um exemplo. Eu tenho como produtor uma bananeira. Uma árvore de banana, uma bananeira. Só que nesta bananeira, eu tenho 300 insetos em um pé de bananeira, em um pé, um único, um número, um indivíduo. Eu tenho 300 outros indivíduos que vão se alimentar desse produtor. Então, 300 é maior do que 1. Logo, esta parte da pirâmide é maior que a do meu produtor. Mas ainda nesta bananeira, neste mesmo local, nesta comunidade, eu tenho 10 aranhas. Essas 10 aranhas alimentam-se desses 300 insetos. Logo, 10 é menor que 300, então ele torna a cair novamente. Então percebam que cada barrinha aqui relaciona um número de indivíduos. Como é uma bananeira, eu só tenho um indivíduo, então esta barra aqui vai ser menor, a base vai ser menor. Já aqui tenho 300 organismos, então vai ser maior. No entanto, os consumidores secundários são só 10, então é menor que 300. Então percebam que ele pode ser, invertido, certo? Bom, além da pirâmide de número, eu também tenho a pirâmide de biomassa, que é outra pirâmide ecológica. Ela representa a quantidade de matéria orgânica presente nos corpos dos organismos em cada nível, certo? Então, aqui a gente está falando em matéria orgânica, né? Então, a pirâmide de biomassa, assim como a pirâmide mostrada anteriormente, ela também pode ser invertida, certo? Mas vamos exemplificar aqui a mais básica de todas, a mais prática de se entender também. Aqui meus produtores, eu contabilizo nesta comunidade, um número elevadíssimo de produtores. Mas se a gente for querer falar de uma pirâmide de biomassa, a gente tem que considerar a biomassa, ou seja, o peso, quanto de massa, quanto de matéria orgânica eu tenho. Então, os meus produtores ali estão gerando algo em torno de 10 mil quilogramas. No caso, meus produtores aqui são ervas, então 10 mil quilogramas de erva. Ok. Já em consumidores primários, se eu for juntar os meus organismos lá, eu vou identificar que tem 1000 quilogramas. Os consumidores secundários têm 100 quilogramas e os consumidores terciários têm 10 quilogramas. Então percebam que aqui a gente está falando de matéria orgânica. É diferente de número e é diferente de energia. Esse tipo de pirâmide aqui, eu vou explicar, vou retomar a explicação dela na próxima aula, onde a gente vai falar da produção de biomassa, em comunidades e ecossistemas. Então, eu trouxe aqui porque a gente está falando de pirâmides, então ela é um exemplo de pirâmide ecológica. Mas num primeiro momento, vocês precisam entender que essa biomassa é a quantidade de matéria orgânica. Na próxima aula, eu vou explicar bem certinho o que é a produtividade dessa matéria orgânica, certo? Mas ok, continuando a falar das pirâmides, certo? Vamos falar da pirâmide de energia, que foi o que eu falei no início da aula, do fluxo de energia. Então, a pirâmide de energia é a única pirâmide que nunca, jamais, em hipótese alguma, never, será invertida, em função daquilo que eu falei para vocês.
eu concentro maior energia lá nos produtores e ela vai se perdendo ao longo dos níveis tróficos, certo? E é por isso que ela sempre vai ter este formato, certo? Então, jamais vai ser invertida. Pirâmide de biomassa e pirâmide de número, sim, estas podem ser invertidas, mas a pirâmide de energia, não. Então, pessoal, seria isso. Desconsiderem este e-mail, tá? Porque não é este e-mail que eu estou utilizando. Vocês podem entrar em contato pela ferramenta do Google Classroom, né? Do Google Sala de Aula, lá nos comentários da atividade, que eu respondo tudo por lá, tá, gente? Então, não se preocupem, qualquer dúvida que vocês tenham, escrevam para mim, que eu estou olhando todos os dias para tirar as dúvidas de vocês. Então, como eu falei anteriormente, na próxima aula a gente vai ver um pouco mais sobre essa pirâmide de biomassa. Mas a princípio seria isso. Agora vamos colocar em prática o que vocês viram e resolver os exercícios do formulário, beleza? Até mais!